Olá, você assiste a mais um programa Momento Espírita. O tema de hoje é o aborto. Este é um tema profundamente polêmico na vida moderna. De um lado está o movimento das mulheres que querem dispor de seus corpos com liberdade, eliminando a gravidez indesejada. Do outro, as religiões cristãs que condenam o aborto. Para conversar conosco sobre os aspectos espirituais do aborto, está aqui o coordenador da campanha em defesa da vida da Federação Espírita Brasileira, César Perry. Seja bem-vindo, César. Obrigado. Para abrir a nossa entrevista, eu queria te perguntar, qual é a argumentação da doutrina espírita para condenar o aborto? Nós estamos, inclusive, lançando para o Brasil inteiro a campanha em defesa da vida. E um dos temas importantes dentro da campanha em defesa da vida é o aborto. Então, é levar esclarecimentos sobre o pensamento espírita a respeito do tema. Está fundamentado em O Livro dos Espíritos, que considera, na verdade, um crime toda e qualquer forma de eliminação da vida. Os espíritos já anotaram para Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, desde essa obra inaugural da doutrina espírita, que a vida começa no momento da concepção. Ou seja, a vida ela está muito clara, ela está se definindo horas depois da relação sexual, no momento em que há a concepção e a formação da chamada célula-ovo. A partir daí, inicia-se um processo de ligação da entidade espiritual que entra num processo inicial de reencarnação, considerando que nós somos espíritos imortais e nessas circunstâncias nós estaremos retornando a um cenário físico. Há inclusive uma frase, a cada ser que renasce é um ser antigo que reaparece. Então, nós espíritas não aceitamos o aborto justamente por entendermos que ali já há uma vida, não só do ponto de vista biológico, mas também já há uma ligação de natureza espiritual em processo inicial de estabelecimento. No caso dos abortos naturais, assim, não teria nenhuma questão espiritual não. Com relação a isso? Aliás, a própria medicina esclarece que entre os casos de relação sexual, de fecundação e de efetivação depois, né, de toda a continuidade de uma formação embriológica, é muito comum a eliminação dessa célula-ovo numa fase assim precoce, que vem confundido até com uma menstruação normal. Então, o chamado aborto espontâneo ou natural, ele está dentro daquelas regras e probabilidades do próprio organismo. E ela é entendida e aceita efetivamente natural. E no caso dos bebês sem cérebros, né, que está nessa polêmica tão grande atualmente no Brasil, como é que a doutrina espírita encara isso? É melhor esperar? É melhor retirar? Qual é a posição? Não, a doutrina espírita recomenda que permaneça. Veja bem, porque o ser, ele tem algumas das formações nervosas, ele tem algumas das formações da própria caixa craniana. Agora, ele é um ser que tem má formação. Então, o que acontece? Ele tem um desenvolvimento normal durante todo o período de gestação. Essa criança, ela nasce, ela pode falecer imediatamente após o nascimento ou algumas horas após o nascimento. Mas isso significa que dentro da ótica espírita, é um ser espiritual que retornou à vida física. E não há o acaso para nós espíritas. Teria um espírito ligado a este corpo? Tem um espírito ligado. E são espíritos que têm necessidade dessa situação. Ele está ligado desde o processo inicial da fecundação. E quando se completa o nascimento, ele está efetivamente ligado. Então, seria uma prova difícil para o espírito que está num processo de reencarnação que será frustrado, porque ele não terá
condições de sobrevivência, e é uma prova difícil para os pais. Então, para nós espíritas, deve ser respeitada esse tipo de gestação, ela deve ser levada até o final. Inclusive, há pouco tempo, nós vimos o relato de uma mãe que deu à luz a uma criança anencéfala e que faleceu menos de 24 horas depois. Mas o relato que ela fez foi da sua tranquilidade de consciência, porque ela sabe que ela ofertou como mãe no seu ventre todas as condições necessárias para que aquele ser se formasse. A criança nasceu, teve, evidentemente, que a sua individualidade, ela teve um nome e ela providenciou com a morte da criança um enterro digno também. Então ela diz que ela cumpriu com todas as suas obrigações de mãe e tem a consciência tranquila. Então nós consideramos isso um exemplo. É lógico que é um exemplo difícil, mas é um exemplo. A individualidade do espírito reencarnante, ele não acontece após o nascimento. Ele vem desde um processo natural e constante de ligação, desde o momento da concepção. A gente pode constatar, então, que além de ser uma prova para o espírito, é uma prova para a mãe? Sem dúvida, é uma prova difícil para os pais, porque é aquela expectativa de um filho, né, e que será frustrada. Então, a doutrina espírita recomenda que seja mantida a gestação até o final. E, aliás, do ponto de vista jurídico, eu posso também assegurar que há muitas controvérsias e há uma série de juristas que interpretam que a Constituição brasileira, ela assegura o direito à vida, inclusive dos seres mal formados. Inclusive, eles chegam a dizer que já o ser, na fase de embrião, na fase de feto, ele tem personalidade jurídica perante a lei. Isso é parecer de jurista. E no caso do estupro, César, assim, qual é a posição? Essa é uma outra questão que eu diria bastante polêmica e complicada. Veja, na mesma ótica que nós estamos comentando, não há o acaso. Eu diria que é uma situação difícil, emocionalmente complicada, mas se for efetivada a concepção e depois a gestação se desenvolver após um estupro, evidentemente que ali está se estabelecendo um ser em formação. Aquele ser não tem culpa nenhuma. Ele não pode ser punido, ele não pode ser decretada a morte daquele ser, porque ele não tem culpa daquilo que aconteceu. Então, a recomendação é que seja mantida a gestação. No caso da mãe não ter condições, do ponto de vista socioeconômico e às vezes até emocionais e familiares, de manter aquela criança, existe uma opção de procurar a adoção. Então, pelo menos, não seria praticado um crime contra aquele ser que é inocente dentro de todo esse conjunto. Bom, a ciência tem avançado muito e tem conseguido detectar uma série de problemas durante a gestação, problemas genéticos, problemas de malformação física. O que dizer para as pessoas que estão recebendo, né, com a gravidez da mãe, um ser com graves problemas de saúde? Essas pessoas com o desejo de terem um filho perfeito, o que você teria a dizer para essas mães? A necessidade de um grande processo educacional. Porque na medida que a medicina progride, como você citou, e tem condições precocemente de detectar problemas ou até probabilidade de problemas, isso significa que o casal ele deve buscar um atendimento médico, buscando orientações educacionais e profiláticas. Então, há uma série de processos de contaminação dos cônjuges, às vezes, de mal preparação para o casamento, de mal preparação para a própria gravidez, que isso tudo pode ser melhor tratado pela medicina, pode ser orientado.
Inclusive, a doutrina espírita aceita o planejamento familiar com responsabilidade. Então, é perfeitamente aceitável que, se o casal não tiver condições psicológicas, econômicas, sociais e biológicas de ter um filho, ele pode fazer um planejamento familiar com acompanhamento médico, evitando uma gestação durante o período de tempo que for necessário. Agora, é uma decisão de fórum íntimo, é uma decisão do casal e que deve ser feita de uma forma muito lúcida e esclarecida. Mas isso está muito claro em livros como Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, há mais de 50 anos atrás, e também em um livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, há mais de 30 anos atrás. César, no caso da responsabilidade por um aborto, como é isso no plano espiritual? Qual a responsabilidade da mãe, do pai, do médico? Eu queria que você... Longa pergunta, né? E como fica esse espírito diante dessa situação? Há uma responsabilidade de todos que foram envolvidos no processo de decisão e de realização. Aliás, os livros espíritas, eles contam muitos casos, trazem muitas ilustrações de antigos abortistas e que, quando estão agora reencarnados, às vezes têm aquela esperança, aquela ansiedade de ter filhos e não conseguem. E passam por todas aquelas provações de limitações, de restrições no corpo, que não conseguem ou a fecundação ou não conseguem levar uma gestação até o final. Então são provas difíceis, mas mostra a lei de ação e de reação dentro, né, do entendimento que nós espíritas temos da justiça divina. Então, essa é uma explicação genérica. Há um livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado No Mundo Maior, onde mostra toda uma cena onde uma jovem que se decidiu pelo aborto quando soube que estava grávida. E ela havia ficado grávida numa situação não programada, e eu diria também numa situação não muito equilibrada. E ela entrou em desespero e foi atrás de algum desses profissionais que praticam, eu diria de uma forma ilegal dentro da legislação brasileira, né, o aborto. E ali André Luiz descreve não só a situação psicológica, o comprometimento daquela jovem que não estava aceitando a maternidade, como das pessoas que decidiram e do espírito, que estava sentindo que ele seria expulso do ventre materno. Então vejam, no momento em que se deu sequência ao procedimento de aborto, aquele espírito entrou num processo de revolta. Esse processo de revolta, ele passou a contaminar, a influenciar espiritualmente a própria mãe que não aceitou a gravidez. Então, essa cena, ela pode ser mostrada como o início de um processo obsessivo, inclusive, de uma situação de grande revolta daquela entidade que foi expulsa de uma oportunidade que teria. E também, hoje, não só dentro da doutrina espírita, há muitos casos já observados e relatados, como inclusive por psicoterapeutas, que estão relacionando muitos casos de depressão na mulher com a realização prévia de abortos. Bom, ainda quero insistir na pergunta, queria que você respondesse para a gente no próximo bloco, qual é a participação e quais as consequências espirituais, no caso, para os pais, né, para o homem e para os médicos. Você está assistindo a mais um Momento Espírita. O tema de hoje é o aborto. Nós estamos conversando com o coordenador da campanha em defesa pela vida da Federação Espírita Brasileira, César Perry.
César, eu estava conversando com você no outro bloco, fiz uma pergunta imensa, perguntando sobre qual eram as responsabilidades de cada participante num caso de aborto. Você comentou no caso da mãe e o que sente o feto. Eu queria que você comentasse agora a participação do homem que consente que a sua parceira faça um aborto e do médico que realiza o aborto. Veja, eu disse genericamente que todos aqueles que participaram do processo de decisão têm responsabilidade. No caso do homem, que seria aí o pai da criança, ele tem uma responsabilidade direta também. Desde o pai, que às vezes nem sabe que é o pai daquela criança, né, porque há situações assim de muito desequilíbrio às vezes, e ele passa a ter uma responsabilidade por todas aquelas ocorrências também, até o pai que tem consciência em que a sua esposa ou sua companheira está grávida e ele toma também essa decisão. Então, a decisão é do grupo e do médico também. Nesses casos, vejam, através do mecanismo das vidas sucessivas, os casais, eles se reaproximam e passam a ter aquela oportunidade. Ambos, o marido e a mulher lutando para ter filho numa nova reencarnação. E quantos de nós não conhecemos casais onde por problema do homem, ou problema da mulher, ou dos dois, eles não conseguem ter filhos. Passam anos em tratamentos, em tentativas, e alguns inclusive buscam o processo da adoção. O caso do médico também, porque ele é o profissional que vai executar. E há relatos, inclusive, de médicos arrependidos desses procedimentos. Há um caso famoso nos Estados Unidos de um médico que passou a observar a reação das crianças que eram eliminadas, que eram expulsas do ventre materno, que são crianças formadas, com bastante definição, até que chegou um instante em que ele chegou à conclusão de que ele estava realmente comprometendo a vida daqueles seres e passou por um processo de revisão e mudou para um outro campo de trabalho onde, pelo contrário, ele vai amparar a vida. Então, nós vamos lembrar de uma frase de natureza popular que diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Mesmo aquelas pessoas que praticaram o aborto, alguns sem saber dos problemas, até eu diria de uma forma assim, não esclarecida. Até aqueles que fizeram já de uma forma intencional e bem consciente, aos olhos humanos e aos olhos divinos, é sempre possível a pessoa reconstruir ou refazer algo de bem onde ontem foi realizado ou foi praticado um fato não aceito. A mesma coisa acontece com o amor. Essas pessoas, então, que erraram, praticando o aborto ou induzindo ao aborto, ou realizando o procedimento do aborto propriamente dito, eles terão oportunidades nesta ou em outras vidas de praticarem o bem para apagar o chamado, entre aspas, pecado do passado. Há um livro muito interessante, psicografado por Chico Xavier, de um poeta caipira do interior do estado de São Paulo, Cornélio Pires. E ele faz na forma de versos, né, várias ilustrações assim, de cenas da vida, física, consequências espirituais e depois relacionando com uma outra vida. Muitos desses pais ou mesmo médicos, eles reencarnam ou renascem no cenário físico trabalhando para se amparar a vida, cuidando de crianças carentes, de crianças órfãos, atendendo muitos médicos na posição de obstetra, sem tempo para nada, né, cuidando do fenômeno da vida assim, de uma forma dedicada e com muita intensidade, inclusive. Então, são formas que nós encontramos dentro das opções da vida humana e dentro de um planejamento espiritual e propiciados pela própria justiça divina para as pessoas se reacertarem perante Deus. E no caso, César, do risco de vida da mulher? Veja, esse conceito tem mudado bastante.
Evidentemente que em toda circunstância de um atendimento médico, de uma gestação, podem acontecer fatos imprevistos, né? Que não foram diagnosticados a tempo e que podem levar ao risco, né, de vida da mãe e até a morte da mãe. Nós estamos numa época onde já não é tão comum a morte da gestante como era no passado. Mas o que nós estamos desenvolvendo? A medicina chamada fetal, né? Com um conhecimento muito adiantado sobre, inclusive, diagnóstico precoce de algumas malformações e que estão permitindo até a cirurgia do feto, conservando a vida do feto e impedindo que ele nasça com algum problema. E da mesma forma com relação à mãe. Então, no Livro dos Espíritos, há uma questão, e veja, isso foi escrito no ano de 1857, há 150 anos atrás, onde Allan Kardec coloca: se existir o risco de vida da mãe, o que é importante? Preservar a vida da mãe ou a da criança? E os Espíritos responderam: neste caso, deve ser preservada a vida da mãe. Quer dizer, não haveria a preocupação em manter-se a gravidez ou até se preservar a vida da criança. Agora, nesses 150 anos, houve um progresso muito grande da medicina fetal e hoje nós poderíamos dizer que em casos desse tipo, desde que seja feito o diagnóstico, que haja condições, né, de acesso a todos esses tratamentos de saúde que são muito específicos e especializados, e demandando muito recurso tecnológico, hoje é possível, em muitos casos, se manter a vida da mãe e da criança. A imprensa todo ano traz informação de gestações que foram interrompidas para se salvar a vida da mãe, numa fase em que o feto está com 4, 5 meses de gestação e conseguiram manter a vida da criança. Quer dizer, isso há uns anos atrás era impossível, era inaceitável. Então são condições, eu diria, muito especiais, mas está mudando aquele conceito de que se pensa sempre e a priori em se eliminar o feto e se manter a vida da mãe. Hoje há condições de se buscar um recurso tecnológico, médico no contexto geral e de se ver a possibilidade de salvar as duas vidas. Bom, César, nosso tempo já está se encerrando. Nossa última pergunta. Depois de a gente conversar sobre tudo isso, né, todas essas explicações, a gente fica aqui pensando, com tantos métodos anticoncepcionais e até a obrigatoriedade né, propalada pela mídia de se usar camisinha para prevenir, inclusive, problemas de doenças sexualmente transmissíveis, as pessoas ainda engravidam indesejadamente, né? O que você diria sobre isso? A necessidade de uma intensificação dos processos de educação do povo e principalmente dos vários setores, né, influenciados pelas religiões. O que nós notamos às vezes é que há preconceito contra o planejamento familiar, quanto aos métodos, né, anticonceptivos. A doutrina espírita aceita os métodos anticonceptivos como processos assim transitórios de responsabilidade e de decisão do casal. Para encerrar, nós temos que lembrar aqui de uma frase que o melhor presente de Deus que nós podemos receber, de esperança, de renovação, é uma criança. É o nascimento de uma criança. E esse presente de Deus, ele vem sempre na embalagem certa. Então a mensagem que nós deixamos é que não se aborte e que se procure valorizar a vida sempre em primeiro lugar e valorizando sempre os processos educacionais e processos espirituais para entendermos melhor todo o contexto da vida humana. Inclusive é esse o objetivo da campanha em defesa da vida da Federação Espírita Brasileira. César, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita.
E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada!